Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa parte 4 da aula 1. A gente vai falar um pouco sobre a estabilidade dos métodos de integração. A bibliografia mesmo, a gente utilizou o livro do Watson e do Chapra. E no vídeo anterior a gente falou sobre os métodos de integração e avaliou um pouco da precisão, né? Principalmente olhando a resposta em frequência. Nesse vídeo a gente vai revisar um pouco da precisão e falar um pouco sobre a estabilidade, numa análise básica. Nos vídeos anteriores a gente viu que a solução numérica das equações diferenciais é apenas uma aproximação, ela tem erros, né? E a gente levantou a resposta em frequência, né, as funções de transferência de cada método desse, e avaliamos aí a resposta em frequência a partir da variação da frequência do sinal de entrada. A gente viu que a magnitude ela do erro aumenta de acordo com aumenta a frequência, né? Quanto maior a frequência, maior será o erro aqui associado para qualquer método de integração que eu tenha, e há também um erro de fase. O método trapezoidal ele não tem erro de fase, né? Mas os outros métodos têm um erro de fase, que é um desvio ali do nosso sinal de entrada. Nós derivamos também uma regra prática de escolha do passo de simulação, que é em torno de 1/10 da maior frequência que a gente tem. Em alguns métodos a gente utiliza 1/20, né, da frequência que a gente tem no sistema. E agora a gente vai falar sobre a estabilidade dos métodos de integração, né? Que mesmo na presença de erros, né, o método pode ser estável. Os erros vêm principalmente do truncamento, do arredondamento, que a gente tem na nossa aproximação, mas mesmo assim o sistema pode ser estável, mesmo com esses erros, né? A gente pode admitir esses erros. E para avaliar a estabilidade a gente vai utilizar um integrador fundamental, né? E a gente vai utilizar também um alto valor, né? Então agora, pessoal, a gente vai falar sobre a estabilidade numérica, né? Como a gente disse, a aproximação numérica ela tem erros, e mesmo com esses erros o método ainda pode ser estável, desde que esse impacto desses erros não seja tão grande. E para avaliar a estabilidade, né, do método de integração, a gente vai utilizar o problema de valor inicial, onde que o lambda pertence aos complexos. Na verdade, essa demonstração, para a gente, seria interessante se o lambda fosse real, né, que é o mais aplicado para o nosso sistema. Mas a gente vai considerar uma ideia ampla como se o lambda pertencesse aos complexos, né? A gente vai ter uma equação diferencial de primeira ordem e uma condição inicial x0. Para o Euler progressivo, se a gente fizer a equação das diferenças, a gente vai ver que a fórmula de recorrência da equação da diferença do Euler regressivo é essa aqui, né? Se a gente for substituindo os valores seguidamente, a gente vai perceber que aparece um índice aqui, né? E esse índice está relacionado ao número de passos que eu calculo, né? Para esse cara aqui ser estável, esse número, né, ele tem que ser igual ou menor que 1, né? Que é o que está dizendo aqui nessa equação. Se ele for maior que 1, esse número aqui se torna muito grande e com certeza meu sistema vai ser instável, né? A gente vai prosseguir com essa mesma análise para os outros métodos, né? Então esse cara tem que ser menor que 1. Então, se a gente substituir esse lambda, que é um número complexo, por uma parte real em um ângulo, e sendo que essa parte real ela pertence aos reais, esse ângulo também pertence aos reais, a gente fizer algumas manipulações e substituir essas funções, a gente vai obter essa função aqui, né? Que é a parte real do lambda vezes o ΔT tem que ser maior que menos 2 vezes o cosseno de θ. Entende muito bem. Se a gente plotar ela num plano complexo, a gente consegue perceber melhor as características de estabilidade. Esse é o plano lambda Δθ. O Δθ é sempre positivo. A gente sabe que o passo é sempre para frente, né? A gente não tem passo negativo. Então, se o meu valor está negativo, por exemplo, aqui, quer dizer que o meu lambda que está levando essa parcela para negativo. Então, se o meu sistema for estável, quer dizer, se o meu lambda estiver nesse eixo real negativo,
meu sistema vai ser estável. Então, para um sistema estável, o método só vai dar instabilidade se estiver dentro dessa área até -2. Ou seja, às vezes mesmo com um problema estável, meu código, meu resultado vai ser instável, se eu escolher errado o meu passo de simulação. Se a gente lembrar também lá de controle, a gente vai ver que se eu tiver um polo aqui, quer dizer que a minha resposta é um pouco mais lenta, né? Se eu tiver um polo aqui, a minha resposta é um pouco mais rápida. Então, para um sistema rápido, né, um sistema com alta frequência, dependendo do passo de simulação que eu escolho, eu vou ter um resultado instável. Portanto, a gente vai ter um limite aqui de dinâmicas que meu método consegue abarcar, né? A gente vai ver que a gente tem que ter a necessidade de passos de simulação muito pequenos se eu tiver um sistema muito rápido. E ele é estável apenas para uma região pequena ali do plano complexo. Se a gente fazer a mesma ideia para o Euler regressivo, né, se essa fórmula de recorrência aqui, né, que vai ser elevada a n, né, ela for menor que 1, a gente vai ter uma coisa parecida, só muda aqui o sinal. Então, se a gente for plotar isso num plano complexo, a gente vai ver que vai perceber que o sistema é estável para toda essa região em verde, e instável para essa região aqui que está em branco. A primeira coisa que a gente percebe é que a região de estabilidade é bem maior para esse método, né? E ela é quase independente do passo. Então, mesmo com um sistema que tem dinâmica muito rápida, um sistema que tem um polo bem distante aqui da origem, ele vai ser estável, né? Por outro lado, tem uma característica um pouco negativa, que é o superamortecimento para sistemas instáveis. Se eu tiver um sistema aqui instável, uma dinâmica muito rápida, meu resultado vai ser estável. É como se meu sistema não pudesse existir, né? Ele é instável, e meu método forçasse a estabilidade desse método. É isso que a gente chama de superamortecimento para sistemas instáveis, que é uma característica negativa do Euler regressivo. Então ele tem essas três características, né? Ele é estável para um plano grande, e a estabilidade quase independe do passo, né? Que às vezes por uma frequência muito alta ele ainda fica estável, mas tem a característica negativa de ser superamortecido para sistemas instáveis. Ou seja, eu tenho um sistema instável, mesmo assim a solução deu estável. Fazendo a mesma ideia para o método trapezoidal, a gente vai ter essa característica, que é bastante interessante. A gente vai ver que ele é estável para todo semiplano complexo negativo, ou seja, se eu tiver um sistema estável, para qualquer sistema estável, o método trapezoidal vai dar estável também. Isso é uma característica boa. E a estabilidade quase independe do passo, então mesmo com passos bastante diferentes ali da minha frequência de simulação, ele vai dar estável, né? Apesar do resultado ser totalmente impreciso, mas vai dar estável. E ele tem um problema que é amortecimento nulo para sistemas chaveados. Então, se eu tiver aqui um sistema com um polo aqui, por exemplo, ele vai me dar um amortecimento nulo. Eu vou ter problema aqui de chaveamento, né? Eu vou ter sempre uma frequência espúria no meu sinal, característica do método trapezoidal, que a gente vai ver mais para frente também. Essa aqui é a região de estabilidade para o método de Runge-Kutta com par Dorman-Price. Na verdade, eu não vou entrar muito em detalhe, mas ele avalia 6 vezes aqui, ele tem soluções de quarta e quinta ordem, ele avalia 6 vezes ali a minha derivada ao longo do passo de simulação. A gente percebe que ele é parecido com o Euler progressivo, ele é estável, ele é parecido, mas a área de convergência, a área de estabilidade é um pouco maior, né? E ele tem aqui, nas extremidades, uma pequena possibilidade de ter um sistema instável e ele forçar essa estabilidade, né, ter esse superamortecimento para sistemas instáveis. Mas essa aqui é a região de convergência do Runge-Kutta. A gente pode definir também, com essas observações, a estabilidade. A estabilidade quer dizer que o método de integração numérica é definido como A estável se e somente se, quando aplicado à solução de um sistema estável, com autovalores com parcial negativa, né, ele resulta em um sistema discretizado estável. Para qualquer
passo de tempo positivo. Então, eu tenho um sistema estável e para qualquer passo de tempo eu vou ter uma solução estável. O único método que a gente consegue perceber esse tipo de característica é o método trapezoidal, né? Se eu tiver um sistema estável, a solução vai me dar estável, sem problema nenhum. Outras observações que a gente pode tirar é que nenhum método de integração explícito é estável, e nenhum método de integração implícito de ordem maior que 2 é estável. Essa é uma outra característica também que a gente pode observar. Vou deixar um exercício aqui para vocês. A gente revisou um pouquinho os métodos de integração. Seria interessante se vocês fizessem, eu não vou cobrar, mas seria interessante para vocês terem um sentimento maior de como funciona esse método de integração, né? Relembrar aí as características. E eu deixei aqui também algumas questões que são importantes ao final dessa aula a gente poder saber, memorizar e poder explicar. Que explique de forma intuitiva por que o óleo é progressivo e é estável apenas para passos de simulação pequenos, e portanto uma região pequena do plano lambda T. Explique de forma intuitiva por que o óleo é regressivo e é estável para passos de integração grandes e pequenos, e portanto uma região grande do plano lambda delta T. E explique de forma intuitiva por que o trapezoidal é estável quase independentemente do passo de integração, do semiplano esquerdo do plano lambda delta T. E explique qual que é a vantagem no método trapezoidal em relação aos Euler progressivo e regressivo, em relação à estabilidade numérica do sistema e a estabilidade numérica, né, que são as características que a gente mais valoriza ali no método trapezoidal. E a gente termina a nossa aula, espero que seja útil para vocês no estudo.